A análise detalhada do capítulo 3 de Mais Esperto que o Diabo de Napoleão Hill, o controle do medo. Introdução ao capítulo. No terceiro capítulo de Mais Esperto que o Diabo, intitulado O Controle do Medo, Napoleão Hill explora um dos aspectos mais profundos e limitantes da psique humana, o medo. Neste capítulo, o autor aprofunda sua análise do diálogo com o diabo, onde este último revela suas principais táticas para dominar a mente humana, sendo o medo a mais eficaz delas. Hill explica que o medo, uma das emoções mais universais, é uma das forças mais poderosas que impedem as pessoas de atingirem seu potencial máximo. Ele argumenta que, ao entender como o medo funciona e como ele pode ser controlado, é possível superar muitos dos obstáculos internos que afligem os seres humanos. O capítulo é uma exploração do papel central que o medo desempenha na vida das pessoas, afetando suas escolhas, ações e até mesmo suas crenças. Hill revela, através de suas interações com o diabo, como esse medo é alimentado e manipulado, e, por fim, como ele pode ser vencido. De acordo com o autor, a verdadeira liberdade e a capacidade de alcançar o sucesso só são possíveis quando o medo é confrontado e neutralizado. O medo como ferramenta de controle do diabo. Logo no início do capítulo, o diabo se revela como o grande mestre da manipulação emocional, usando o medo como uma das suas principais ferramentas. Hill, em sua entrevista com o diabo, pergunta como ele consegue manter as pessoas sob seu controle, e o diabo responde que o medo é, sem dúvida, a sua principal arma. O diabo explica que ele não precisa usar forças externas ou agressões físicas, pois o medo é o que aprisiona a mente humana e impede que as pessoas realizem seus objetivos. Ele afirma que o medo funciona de maneira invisível e insidiosa, fazendo com que os indivíduos se sintam incapazes ou inseguros, levando-os a evitar a ação e a ficar paralisados. Através desse diálogo, Hill ilustra uma das maiores verdades sobre a psicologia humana. O medo é uma emoção primitiva, enraizada na sobrevivência, mas, em tempos modernos, esse medo muitas vezes é irracional, alimentado por crenças limitantes, inseguranças e incertezas. O diabo revela que, quando as pessoas são dominadas pelo medo, elas se tornam incapazes de pensar claramente ou de tomar decisões racionais. Elas agem de forma impulsiva, muitas vezes evitando situações que poderiam levar ao crescimento, ou se conformando com a mediocridade, pois o medo as impede de buscar o sucesso. A natureza do medo. No decorrer do capítulo, Hill e o diabo discutem as várias formas de medo que afligem os seres humanos. O diabo revela que ele pode usar diferentes tipos de medo para controlar as pessoas, mas todos têm uma característica em comum: eles são irracionais e, muitas vezes, infundados. Hill lista algumas das formas mais comuns de medo que afetam as pessoas. O medo da pobreza. Este medo se refere ao temor de não ter o suficiente para sobreviver ou alcançar o que se deseja. É o medo da escassez, do fracasso financeiro, e ele tem o poder de paralisar muitas pessoas. O diabo explica que, ao semear esse medo, ele consegue controlar os indivíduos, fazendo com que eles tomem decisões baseadas em medo, em vez de confiança ou clareza. As pessoas que temem a pobreza muitas vezes se conformam com empregos insatisfatórios ou limitam suas próprias aspirações por medo de falhar financeiramente. O medo da crítica. Este medo está relacionado ao desejo de aceitação social e à aversão a ser julgado ou rejeitado pelos outros. O diabo explica que esse medo é uma das suas ferramentas mais eficazes, pois muitas pessoas preferem viver vidas medíocres do que enfrentar a possibilidade de serem criticadas. Esse medo faz com que as pessoas evitem agir de acordo com seus próprios valores ou com seus sonhos, preferindo seguir as normas e expectativas sociais em vez de buscar o que realmente desejam. O medo da doença. O medo de ficar doente ou de sofrer danos físicos é outro grande temor que o diabo usa para controlar as pessoas. Ao gerar ansiedade sobre a saúde e o bem-estar, o diabo consegue minar a confiança das pessoas, fazendo com que elas se preocupem excessivamente com possíveis problemas de saúde, mesmo quando não há razão real para esse medo. O medo da perda do amor. Este medo está relacionado ao medo de perder a afeição, o amor ou o respeito de pessoas importantes, como familiares, amigos ou parceiros românticos.
O diabo explora esse medo fazendo com que as pessoas se tornem excessivamente dependentes dos outros para validação, em vez de desenvolverem autossuficiência emocional. O medo da morte. Embora seja o medo mais primitivo, o medo da morte é muitas vezes irracional, especialmente nas sociedades modernas, onde as pessoas podem viver vidas longas e relativamente seguras. No entanto, o diabo explora esse medo para manter as pessoas presas ao conforto da rotina, evitando riscos ou mudanças que poderiam trazer crescimento pessoal. O diabo admite que ele se alimenta dessas emoções negativas, usando-as para criar incerteza, insegurança e paralisia nas pessoas. A ideia central aqui é que o medo não é algo tangível ou real, mas uma construção mental que, quando aceita e internalizada, pode dominar a vida de uma pessoa. A origem do medo. No capítulo, Hill também se aprofunda na origem do medo. Ele explica que, na maioria das vezes, o medo é algo aprendido. As crianças, quando nascem, não têm medo, mas gradualmente começam a desenvolvê-lo à medida que são expostas a experiências negativas e a ensinamentos sociais. O medo da dor, da rejeição ou da falha é transmitido pelas experiências de vida, pela educação, pelas normas culturais e pela mídia. O diabo revela que a maioria dos medos que as pessoas carregam não tem fundamento real, mas são resultado de crenças errôneas ou experiências passadas que deixaram marcas emocionais. Ele argumenta que, ao permitir que o medo controle suas ações, as pessoas perpetuam um ciclo de ansiedade e paralisia, fazendo com que suas vidas sejam limitadas e insatisfatórias. O poder de superar o medo. O capítulo também aborda o poder de superar o medo, que Hill vê como a chave para alcançar o sucesso e a liberdade pessoal. Hill não apenas descreve o medo e seus efeitos, mas oferece soluções práticas para lidar com ele. Ele propõe que a superação do medo começa com a conscientização e o entendimento de sua natureza. Ao perceber que o medo é uma construção mental e não uma realidade objetiva, a pessoa pode começar a desafiá-lo e a substituí-lo por pensamentos mais positivos e construtivos. Hill sugere que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. As pessoas podem aprender a enfrentar seus medos, passo a passo, em vez de permitir que esses medos as paralisem. Ele enfatiza que o medo é um reflexo de pensamentos negativos e que, ao substituir esses pensamentos por afirmações de confiança, determinação e fé, é possível neutralizar os efeitos do medo. Além disso, Hill sugere que a ação é uma das melhores maneiras de superar o medo. Quando as pessoas agem, mesmo com medo, elas ganham confiança em si mesmas e começam a perceber que os medos que alimentavam eram, na maioria das vezes, infundados. A ação, portanto, não só ajuda a diminuir a ansiedade, mas também cria uma sensação de controle e realização. A libertação do medo. No final do capítulo, Hill reforça a ideia de que a libertação do medo é fundamental para o sucesso e a realização pessoal. Ele argumenta que o medo, quando não é confrontado e superado, impede que as pessoas se tornem a melhor versão de si mesmas. A verdadeira liberdade vem quando o indivíduo decide não ser mais escravizado pelos seus medos, mas, em vez disso, toma o controle de seus pensamentos e ações, criando uma vida que é guiada pela coragem e pela confiança. Hill conclui que o medo é uma das maiores barreiras para o sucesso, mas também um dos maiores obstáculos que pode ser superado com o autoconhecimento, ação deliberada e a mudança de atitudes. Ao eliminar os medos da mente e focar em seus objetivos, as pessoas podem alcançar uma vida mais plena, rica e gratificante. Conclusão. O terceiro capítulo de Mais Esperto que o Diabo é uma análise profunda do papel do medo na vida humana e como ele pode ser usado para controlar a mente e as ações das pessoas. Hill oferece uma visão esclarecedora sobre como o medo afeta todos os aspectos da vida e como ele pode ser neutralizado através da conscientização, coragem e ação. Ao desmascarar o medo como uma força irracional e manipuladora, Hill empodera o leitor a superar seus próprios medos e viver uma vida mais autêntica, corajosa e orientada para o sucesso. O controle do medo, portanto, é uma das principais chaves para a liberdade e realização pessoal, e Hill nos mostra que essa liberdade está ao alcance de todos aqueles dispostos a enfrentar suas próprias limitações internas.